Então, senhores, brotei vídeo aqui de leve. Esse vídeo aqui vai ser mais um blá blá blá, tá? Já vou dizendo logo de começo. Pra ficar claro, isso aqui vai ser mais de devaneio. Porque o ouvinte ele me deu esse poder, já que ele pagou, né? Pra fazer um vídeo estilo blá blá blá. E sem tema específico. E, cara, o que acontece? Eu tava conversando com... E aí você vê a diferença no meu pai e da minha mãe. O meu pai, um exemplo muito bom na minha vida que ele me deu foi de você cortar ali pessoas que são danosas a você, né? Então ele fez isso e ele usa isso na vida dele até hoje. Claro que ele tem ainda pessoas em volta dele que não são muito boas, tem, mas os que eram pesadamente ruins, ele já conseguiu tirar, né? Ele conseguiu tirar e seguir a vida dele. Só que o que acontece? É como você vê a diferença entre os dois, né? A minha mãe, por exemplo, ela tem muita dificuldade de lidar com isso, né? De cortar esse tipo de pessoa. Ela sempre fica tentando, como eu posso dizer, ela fica tentando catar sabe quando você tem uma bola de cristal, ela quebra, ela fica tentando consertar aquilo ali com cola. Sendo que, mesmo se ela conseguir juntar todos os cacos, não vai ser nunca a mesma coisa, né? Vai perder meio que aquela beleza. E as pessoas têm muita dificuldade de abandonar certas pessoas, certos lugares, certo estilo de vida, por conta daquele desejo, aquela paixão que elas têm pelo passado, né? Mas aí eu conversando com a minha mãe, ela chegou e falou assim: você lembra do fulano? Eu vou chamar ele de filho da luz, tá? Não é o Lúcifer não, é porque ele tinha um apelido com coisa de luz, então eu vou chamar ele de filho da luz, fica melhor. E cara, o que acontece? Pra ser um pouco mais sucinto, eu não sei se eu falei, acho que em algum vídeo do Magpie ou algum vídeo que tá no canal perdido aí, sobre um cara que teve o pai dele que morreu cedo por problemas pulmonares. E isso foi um choque muito grande na família, né? Engraçado, quando eu falei isso, eu nunca pensei que esse cara queria entrar em contato comigo, né? E eu conversando com a minha mãe, ela sempre gostou muito dele. Ela sempre, quando éramos novos, éramos amigos, né? Ela sempre gostou muito dele. E ela ficou muito triste porque a amizade acabou. A gente saiu na porrada na época. Eu até apanhei desse maluco. O moleque tinha 14 anos, já tinha quase 1,90 m, mano. Mas, obviamente, como um bom Judas, peguei ele na ajudaria e dei uma porrada nele com a perna de 3. Então ficou tudo kit, ficou tudo 0-0. Tá? Então ficou suave. Mas a gente brigou, a gente teve aquela briga e a gente nunca mais conversou. Nunca mais se falou. Isso, cara, tem muitos anos, cara. Muitos anos. Só que a gente era basicamente vizinho, né? Então a gente se via assim, de vez em quando tava no futebol, a gente jogava junto, que tinha que jogar, tava todo mundo ali, mas nunca se falava. E ele sempre quis reatar a amizade. Por quê? E aí vocês vão entender mais à frente porque ele sempre quis reatar a amizade. Esse cara, ele tinha tudo pra ter uma vida, como eu posso dizer, uma vida estável, né? Por quê? A mãe dele era uma professora que ganhava bem entre aspas, né? Professor não ganha tão bem, mas dado as escolas onde ela era professora, a remuneração era boa. O pai dele ganhava muito bem também. Ele tinha uma condição financeira muito boa, cara, muito boa. Era um maluco estudioso, fazia tudo certinho. Só que, como eu já disse no outro vídeo passado sobre isso, o pai dele teve uma doença pulmonar e acabou vindo a falecer, né, cara? Eu lembro que eu vi os últimos momentos do pai dele. Tem uma vez que uma cena que me deixou meio bolado, que eu lembro que eu entrei na casa deles assim, aí ele falou: pô, vamos lá ver meu pai. Aí eu falei: não, vamos embora. E eu não tinha visto o pai dele numa situação tão tenebrosa, né? Aí eu vi o pai dele magro, cara, deitado meio que num sofá assim, usando, eu não lembro o que ele tava usando, não sei se ele tava usando algum tipo de gás de oxigênio, né, alguma coisa de oxigênio pra ele. Ele tava usando aquilo, aquela pequena máscarazinha que se usava em nebulizador, assim meio que arriada um pouco do nariz dele. Aí ele chegou e falou: oi, Epifania, que não sei o que, falando comigo assim. Cara, é foda, cara, eu só olhava assim e falava: caralho,
esse maluco vai perecer, mané. Sabe qual é? E eu não consegui esconder isso não, esse sentimento. Então eu olhava pra ele como se eu estivesse falando com um morto, sabe qual é? Essa que era a sensação que eu tinha quando eu tava conversando com ele. Aí, obviamente, né, o cara foi ficando pior, veio a falecer. E dali, cara, deu 2 starts na vida desses dois. A mãe dele, eu sinto que ela meio que... Ela foi... Como eu posso dizer? Ela foi murchando com o tempo, sabe qual é? Ela foi perdendo aquele vigor, ela foi perdendo a vontade, o brilho dela. Ela foi meio que... Ela não adoeceu nem nada, tá viva até hoje. Mas ela foi meio que murchando como um ser humano. E o moleque é aquela coisa. O cara, ele enquanto era novo, tentou levar aquilo da melhor forma possível, mas ele nunca conseguiu lidar, a família nunca conseguiu lidar bem com a morte, né? No caso desse pai de família. E o tempo foi passando, a mãe continuou murchando e basicamente só trabalhando e fazendo absolutamente mais nada, porque é a única coisa que ela tinha. E esse cara, ele nunca conseguiu pegar no tranco na vida. Então, começou a trabalhar em subempregos, começou a ter uma vida bem merda, teve dificuldade com a amizade, foi desenvolvendo problemas psicológicos. Minha mãe estava falando que ele tem alguns problemas psicológicos que ele desenvolveu quando ela... Minha mãe, pelo jeito, minha mãe é fofoqueira, né, cara? Minha mãe é fofoqueira igual a mim. Ela foi conversando com a mãe desse cara e descobriu que ele acabou desenvolvendo problemas psicológicos por conta da morte do pai, né? Foi uma coisa muito abrupta para ele e que pegou muito forte ele quando ele era novo. Aí ele foi crescendo, se tornando um adulto, e ele nunca conseguiu engrenar na vida. Ele sempre foi aquele cara que ficou travado e nunca conseguiu executar absolutamente nada, ficou totalmente perdido. Perdeu o ciclo de amizades dele, porque o cara que não tem um psicológico minimamente sadio, minimamente funcional, ele acaba não conseguindo criar amizades, né? E aquela coisa, existe uma linha na sua vida onde você vai fazer, seja amizades ruins ou boas, você vai fazer amizades ali que você vai criar uma conexão quase para a vida toda. Não é para a vida toda, mas é por um grande período da sua vida. E se ela vai ficar maior ou menor a intensidade dessa amizade, vai depender de você e daquela amizade, né? Vão depender dos dois, no caso. E nesse tempo onde ele deveria fazer essa amizade, cara, essas amizades ele não conseguiu. Primeiro, que a melhor que ele tinha, não que eu acho melhor, né? Ele fala que é melhor. No caso, era eu. E mais um outro amigo também nosso. Só que esse outro amigo se mudou, eu parei de falar com ele e ele não conseguiu quebrar essa barreira de amizade, porque ele não conseguia ter, como eu posso dizer, ele já era um cara bem inteligente quando ele era novo, então ele não conseguia lidar com o bonobo, ele não conseguia botar a máscara social. Isso gerava muita dificuldade nele. Por quê? Às vezes, cara, você tem que fazer certos tipos de coisa no seu grupo de amigos porque você vai fazer eles se sentirem bem, sabe qual é? Então, por exemplo, eu tô no churrasco com meus amigos de infância. Porra, tá tocando funk. Cara, eu não gosto de funk, mas todo mundo ali naquele ambiente gosta. Eu não vou ser o pau no cu que eu vou falar, não, cara, bota um rockzinho aí, bota um pirjan aí, bota um, sei lá, qualquer coisa do tipo aí pra escutar. Porra, eu não vou fazer isso, tá ligado? Eu não vou fazer isso. Não faz sentido. Você tá num ambiente e você quer proporcionar que todo o ambiente se sinta bem, né? Até mesmo se você ficar um pouquinho desconfortável, que não vai ser um desconforto, uma coisa tenebrosa. Até porque os seus amigos também vão estar em situações, em algum momento, que vão ter coisas que eles não vão gostar de fazer, que eles não vão querer fazer, mas eles vão fazer em prol do grupo, né? Pelo menos assim, um ambiente de amizade sadio, ele funciona assim, né? Então o Filho da Luz, ele tem esse problema até hoje, né? De ele ter perdido essa janela de oportunidade de amizade na infância. E quando você se torna adulto, cara, fica mais difícil ainda, porque as amizades geralmente vão ser amizades de... Como eu posso dizer? Amizades de conexões meio que fluidas, sabe qual? Então, por exemplo,
você vai ter um amigo ali que vai gostar da mesma coisa, mas em todo o resto vocês vão ser totalmente diferentes, então vai ser focado naquele tipo de coisa. Mas se vocês pararem de gostar da mesma coisa, a amizade acaba. Quando você tem amigos nessa janela, na parte da infância, geralmente os seus amigos são bem diferentes de você, mas eles ainda continuam sendo seus amigos por conta daquela primeira vez, né? De amizade, as primeiras coisas que aconteceu. Poxa, eu tenho amigos de infância e, cara, o cara é totalmente diferente de mim. Mas a gente tem tanta história de merda junto que a gente fez, mas tanta história, que às vezes eu olho pros caras e falo, cara, esses caras são tudo que eu mais desprezo. Mas se eu sento com os caras e converso com os caras, eu começo a rir, cara. Eu começo a rir. A gente fica lembrando de um monte de coisa, de que a gente fez, que a gente deixou de fazer, de momentos engraçados, de momentos onde, porra, tava dando alguma merda, cada um segurou a ponta um do outro. Então, você tem uma conexão ali que, por mais que vocês sejam diferentes, vocês dificilmente vão conseguir cortar essa conexão, porque é uma coisa de uma vez na vida. Você não vai repetir aquilo naquela mesma intensidade, daquela mesma forma, como no passado, né? Mas o Filho da Luz, ele perdeu essa oportunidade, e graças a ele ter perdido essa oportunidade, ele também não criou uma facilidade de comunicação, uma facilidade de se enturmar, criar amizade, de criar conexões, e isso acabou meio que isolando ele. E aí você tem toda aquela coisa. Por isso que eu sempre falo, cara, se você tem os teus fantasmas do passado te tomando conta de você, cara, você não vive mais, cara. Você é basicamente as visões do passado, sua vida do passado. E tem até um meme que é engraçado, né? Que é o cara que é um personagem assim, parado olhando, aí tipo assim, 2000 e não sei quanto. Aí o personagem tem, sei lá, 17 anos, ele pisca o olho, passa o tempo, ele já tá com 35 anos, o tempo passou, ele nem viu, cara. O tempo só passou e ele não fez absolutamente nada. O cara passou 5, 7, 10 anos, ele olha pra trás, cara, o dia dele foi trabalho, aí talvez escola, faculdade, casa, punhetinha, joga um pouquinho de videogame, dorme e continua nesse processo durante anos e anos e anos. Aí quando ele para e pensa, ele fala, caralho, passou 10 anos da minha vida. Tá, mas o que eu fiz desses 10 anos? O cara olha pra trás, ele não fez absolutamente porra nenhuma. E aí vem aquela coisa na cabeça dele. Você jogou sua juventude fora, você perdeu o seu tempo. E aí o que acaba acontecendo? O cara olha pro passado e fala, aonde no passado se deu início a essa merda? Aí ele vê lá, sei lá, quando eu tinha, vamos botar, no caso do Filho da Luz, sei lá, vamos botar quando ele tinha 15 anos, 14 anos, acho que não, acho que até menos. Vamos botar 15 anos. Aí ele fala, tá, dos 15 anos pra frente, começou só uma vida de existir, não vivendo. Aí ele fala, tá, dos 15 anos pra trás, o que eu tinha? Aí lembra, epifania, meus amigos da rua, meu pai, minha mãe. Aí ele começa a lembrar. Aí numa dessas lembranças que provavelmente ele deve ter tido, que ele viu que o tempo tá passando, que ele tá fudido, que ele tá desempregado, que ele tá na merda, que, tipo assim, ele tá envelhecendo, tá ligado? Tá ficando velho, não fez absolutamente nada, não produziu nada, e o fantasma comendo a cabeça dele, comendo a mente dele, e ele em casa como? Procrastinando, não conseguindo construir absolutamente nada, ocioso, e aí o cara para e olha. Ele para e olha e ele fala, caralho, eu vou ter que lembrar de onde tudo isso começou e como eu vou resgatar o passado. Só que o passado não se resgata, cara. Não adianta, passou, irmão. Não tem como resgatar isso mais. Aí ele tava tendo uma briga com o vizinho, aí minha mãe tava passando. Aí minha mãe fofoqueira, falou com ele, conversou, o que tá acontecendo, não sei o que, ele explicou a situação, porque esse vizinho faz isso, faz aquilo. Eu já briguei com ele uma vez. Aí começou a desabafar com a cobra, né? Com a cobra. A mãe da Epifania, a cobra. Aí começou a desabafar com a cobra. A cobra só ficou escutando e dando ideia, né? Aí ele começou a desabafar. Aí num desejo latente dele, chegou e falou: Mamãe Epifania, é o seguinte, você tem contato com a Epifania? Eu quero falar com ele, eu não vejo ele mais, eu queria contato com ele,
Pô, sinto muita falta, que ele foi meu grande amigo, que não sei o que. Bem homossexual isso, né? Mas enfim, eu achei bem homossexual que minha mãe tava contando. Mas aí ele começou a contar e falou, poxa, a gente brigou lá atrás, mas pô, queria reatar a amizade, eu não queria que ficasse nisso, que não sei o que. Pô, foi o único amigo que eu tive, papapá. Começou aquela viadagem, né? Aí, numa conversa com a minha mãe começou a contar a história dele, falando o que estava acontecendo com ele. Isso, aquilo. Aí eu falei, eu senti o cheiro de merda. Eu falei, minha mãe tá falando muito desse cara, alguma merda tá vindo, cara. Ela falou, então, ele pediu o teu contato, que ele queria voltar a falar com você, voltar a ser seu amigo, que não sei o que. Aí minha mãe me perguntou, mas você ainda odeia ele? Você não perdoa ele? Você não quer deixar isso pra trás, não? Aí eu falei, mãe, eu nem lembrava desse cara, sabe? Não passa pela minha cabeça, o filho da luz lá quando eu era adolescente, briga que não sei o que. Tipo assim, esse cara é indiferente pra mim, entendeu? Não tem porque eu pensar nele. Ele vai pensar em mim, mas eu não tenho porque pensar nele, eu não tenho essa loucura, essa insanidade que ele tem. Aí a minha mãe falando assim, não, mas ele queria voltar a falar com você, pediu o seu contato. Aí eu dei uma enrolada nele e tudo mais. Aí eu falei, mãe, olha só. Primeiro, já começa do errado. Primeiro que ele nem sabe que eu tô na Austrália. Ele nem faz ideia disso. Ele não tem nem noção disso. Pra que caralhos eu vou pegar o contato de um cara do Brasil que eu não falo há anos, que, cara, a última vez que eu vi ele assim frente a frente deve fazer uns 6 anos, então não sei nem como tá a lataria dele, não tenho nem ideia de como tá a lataria do cara, e do nada eu vou adicionar esse cara no WhatsApp, vou começar a falar com esse cara como se a gente fosse amigo lá no passado. Isso pra mim é loucura, isso pra mim é insanidade, é uma mentira, sabe, isso pra mim é mentira, porque a gente não é amigo, a gente não pensa da mesma forma, provavelmente, do mundo, da sociedade, um monte de coisas. Cara, a gente teve uma caminhada de vida totalmente diferente. Porra, eu tô numa outra realidade, ele tá numa realidade no Brasil, desempregado, pedindo pelo amor de Deus pra alguém arrumar emprego pra ele. Cara, então, pra que cacetes eu vou entrar em contato com esse cara e vou tentar resgatar uma amizade que, primeiro, não me faz falta nenhuma. Eu não procuro por isso, não desejo por isso, nunca desejei. Uma pessoa que é indiferente. E pior de tudo, uma pessoa que está no estado de decadência. E aí eu tenho que concordar com o Nietzsche numa coisa. O Nietzsche fala até uma coisa: fuja dos homens decadentes, né? Eles são os maiores perigos para os homens fortes. E cara, é a grande verdade. Porque se esse cara tivesse com uma condição pica, vivendo gostoso, numa realidade muito boa, você acha mesmo que ele estaria cogitando reatar a amizade do passado porque eu fui, entre aspas, o melhor amigo dele? Não. Isso é uma questão de carência, uma questão de necessidade, e quando ele é engolido pelos próprios pensamentos, fazendo uma regressão do passado, ele chegou até a mim, na cabeça dele. Mas eu particularmente não sinto nenhuma necessidade de alimentar isso. Então eu virei pra minha mãe e falei: não passe meu número de telefone pra ele, eu não quero ter contato com ele, e simplesmente fale que eu não perdoei, cara. Só isso, fala que eu não perdoei. Fala, o Epifania não perdoou, o Epifania ele é muito orgulhoso, é muito rancoroso, e vida que segue, entendeu? Aí minha mãe, não, mas coitado, olha a situação dele, que não sei o que. Eu falei, mãe, eu não sou Jesus Cristo, não. Eu não vim pra salvar ninguém, eu não vim pra recuperar a vida de ninguém. E eu não vou mentir, eu não vou entrar num personagem de mentir que eu ainda quero amizade com um cara, que eu quero contato com um cara, que eu vou conversar com um cara, para alimentar simplesmente o vazio que ele tem. O vazio dele é dele. Entendeu? É dele. Porque quando eu fiz a minha transição de cortar ali, digamos assim, da vida essas pessoas que são decadentes, eu fiz uma escolha. E essa escolha foi pesada, porque eu fui podando todo o meu círculo social. E aí chega uma hora que tu passa aquele momento
onde você sente saudade e fala, porra, cara, podia estar hoje no rolezinho, podia estar na Barra da Tijuca com a rapaziada, luauzinho, pô, podia estar no baile hoje com a rapaziada, pô, podia estar indo a algum show, em alguma festa, alguma chopada com a rapaziada. Tudo isso eu deixei pra lá, eu fiz uma escolha e arquei com as consequências dessa escolha e plantei alguma coisa, né, que pelo menos eu acho que eu plantei, eu sinto que eu plantei, e colhi os frutos, e tô colhendo os frutos. Agora, não vai ser depois de tudo isso, depois de perrengues, porque, por exemplo, quando eu teve um momento na minha vida que eu não tava aguentando o emprego, eu saí do emprego, aí fiquei desempregado, aí tive que voltar a morar com os pais, aí o pai falando merda, a mãe falando merda, aí tu olha e fala assim, caralho, mano, será que eu fiz a escolha certa, será que eu fiz a escolha errada? E ali eu já tinha começado a podar o círculo social, eu falei, porra, mano, agora eu tô sozinho, agora fodeu, agora só tem eu aqui. Ele tava lá pra me dar uma moral? Não. Ele se propôs a falar isso naquela época? Não. Então, não vai ser agora que ele tá fudido, porque naquela época eu acho que ele não tava nem tão fudido naquela época. Naquela época ele, se eu não me engano, ele tava... Eu acho que ele tava fazendo faculdade, tava trabalhando, tava vivendo a vidinha dele lá. Só nesse momento, quando ele chegou na decadência máxima, ele chegou numa idade onde, porra, já é que você não pode errar. Você não deveria ter errado, você já tinha que estar com a vida ali mais ou menos encaminhada. O cara tá parado no tempo há no mínimo 15 anos. Porra, aí agora eu tenho que chegar e simplesmente abraçar o papo do cara? Então, isso não acontece. Aí você, ouvinte que tá me escutando, deve estar me escutando e tá pensando, você é o maior filho da puta, Epifania. Talvez sim, talvez você esteja certo, eu seja um canalha, um filho da puta, um verme. Mas, quando você tenta abraçar o mundo, cara, o mundo que vai abraçar você, parceiro. Porque, por exemplo, imagina a situação. Eu sei onde eu podia indicar ele pra ele arrumar um emprego. Aí eu pego esse cara que tem, vamos supor que eu não soubesse, ele tem um histórico de problemas emocionais, psicossomáticos, ele provavelmente deve estar numa depressão profunda, que deve ser o caso dele, ele deve ter outros problemas de autoestima e coisa do tipo, e aí eu indico esse cara para o emprego. Aí, esse local onde eu vou indicar ele, que eu poderia indicar ele, cara, é um local onde ali eu tenho pessoas que confiam em mim, que são meus amigos e tudo mais, que nutrem um certo tipo de sentimento e reconhecimento por mim, eu vou indicar esse cara pra lá. Eu não sei o que esse cara fez durante todos esses anos. Se esse cara chegar lá e roubar a empresa, se esse cara chegar lá e fazer uma merda, eu vou dar um exemplo de uma merda de um cara que sempre me... Eu não sei se eu falei sobre isso, mas vou falar aqui agora. Esse cara sempre ficava pedindo pra trabalhar na firma onde eu trabalhava. Esse cara, ele estava dentro do serviço. Ele entrou... Olha, escuta o que eu tô falando. Ouvinte, escuta o que eu tô falando. Ele entrou no banheiro feminino. Tinha uma mulher que parece que ele gostava, uma coisa assim. Ele entrou no banheiro feminino. A mulher estava de chico. A mulher foi trocar o módice dela, né? O absorvente. A mulher descartou o absorvente. Esse cara entrou no banheiro, entrou na cabine onde ela tinha descartado o absorvente. Pegou e ficou lá com aquela porra daquele absorvente. Eu não sei fazendo o que. Ele foi pego fazendo isso porque uma mulher entrou no banheiro e viu essa porra. A mulher denunciou ele e ele foi demitido. Ele deu sorte de só ser demitido. E esse cara, ele fez essa merda. Sabe qual é o pior disso tudo? O pior de tudo? Eu acho isso uma coisa extremamente tenebrosa. Eu não sei vocês. Eu acho extremamente tenebrosa. Mas certos tipos de coisas que às vezes o homem faz é muito mais criticado, muito mais odioso para a sociedade do que fazer uma porra dessa. Mas esse cara ele não foi tão execrado porque as pessoas acham, deixa pra lá, esse cara é gente boa, ele é engraçado. Por isso que eu sempre falo que você ter você ter uma aprovação social é uma coisa que se conta pra caralho. Porque se fosse se alguém me achasse cheirando um absorvente usado dentro de um banheiro, meu irmão, eu estaria empalado em praça pública, provavelmente.
Esse cara não, esse cara é um boa praça, é um cara conhecido, é um cara que todo mundo gostava, era um cara de resenha e tudo mais. E o pessoal falou sobre aquilo, todo mundo tem nojo dele, mas, tipo assim, ninguém chega e quer acabar com a vida dele. Mas aí você vê como é diferente quando você tem um círculo social meio que de aprovação, né? Que passa a mão na cabeça das pessoas de diversa forma. Exemplo desses caras, às vezes chega um gerador de conteúdo de esquerda, bate na mulher. Ah, ele fez isso errado, ai, coitadinho, que não sei o que, ele tava em surto. Ai, vamos só afastar ele, tá bom. Aí chega um cara lá que só olhou pra mulher e, tipo assim, querem destruir a vida do cara, vão até as últimas consequências pra acabar com a vida do cara. Então o social, ele conta muito isso, e esse caso deixa muito nítido isso, né? Mas voltando ao caso do Filho da Luz, cara, imagina que eu indico esse cara, eu fico com pena dele, indico esse cara pra esse ambiente de trabalho, aí ele vai fazer uma merda lá dentro, todo aquele círculo social vai falar, caralho, cara, tu indicou um cara, a gente confiou em você, botamos ele aqui, ele fudeu todo mundo. Então, às vezes quando você vai fornecer ajuda pra um homem em decadência, você pode estar se auto-sabotando, tá ligado? Ele pode ser o teu ponto fraco. Ele vai acabar sendo o seu ponto fraco. E não dá pra ter pena desse tipo de pessoa, cara. Porque, vou usar até um exemplo de série, que é uma série famosa, que é os Peaky Blinders lá. Aí o Thomas Shelby, o pessoal fala, não, Thomas Shelby é frio e calculista. O cara meteu uma arma na cabeça e quase se suicidou. Eu não vejo absolutamente nada de frio e calculista nele. Mas tem uma parte engraçada, que ele sabe que o irmão dele tem vários problemas emocionais, é um drogado. Eu só não sei que nessa época ele já estava muito viciado. Mas teve uma parte que foi bem interessante, que o pai deles volta para a cidade, né? Aí o pai deles tá precisando de dinheiro, aí fala, não, Arthur, eu tô precisando de dinheiro, tal coisa, eu tenho um grande negócio na cabeça, pô, me empreste um dinheiro lá. Aí o Arthur burro, o Thomas já chegou e falou, cara, não confia nele, ele é filho da puta, ele é tralha, o nosso pai é tralha, esquece isso. Ele como tem aquela identidade do próprio trauma dele, do abandono e tudo mais, dos conflitos que ele tem, é um personagem muito bom, cara. Ele é um personagem muito bom. Aí ele chega lá, pega o dinheiro e dá pro pai. E o pai pega o dinheiro e mete o pé. E aí, cara, você vê que quando você quer ajudar esse tipo de pessoa, quando você tem essa pessoa perto de você, ela pode te fuder, cara. Simplesmente ela pode te fuder de graça, porque ela não é uma pessoa racional, porque até a pessoa racional ela faz merda de vez em quando, mas a pessoa que é a identidade da sua própria dor, ela sempre vai fazer merda, sempre, seja por um vício, seja por uma carência, seja por qualquer coisa. Aquele trauma dela se torna a identidade dela, é a fraqueza dela, e se você está em uma, não chega a ser uma simbiose, mas se você está em conexão com aquela pessoa e você tem e ela pode te dar uma facada de alguma forma, aquela fraqueza daquela pessoa se torna a sua fraqueza. Um exemplo, imagine que você tem um irmão drogado, ouvinte. O seu irmão é drogado e fica fazendo um monte de merda na pista. Mas é seu irmão, você fala, deixa disso, é meu irmão, amo muito ele. Tem momentos que ele para de usar droga e fica tranquilo. Aí ele vai lá, pega droga fiado na favela, faz alguma merda e a boca vai cobrar. Vai cobrar quem? Ele é um viciado, ele não tem dinheiro. Ele fica desesperado e foge. Quem tu acha que o traficante vai cobrar? Você. Quem tu acha que o agiota vai cobrar? Se tu pega um dinheiro emprestado com o agiota, pega lá, que nem um cara fez. O cara pegou dinheiro com todos os agiotas da cidade dele, marcou num ponto específico para fazer a devolução do dinheiro, pegou o carro e meteu o pé da cidade. Faz isso aí e deixa tua mãe e teu pai na reta para tu ver o que vai acontecer com eles. Então, as pessoas em volta de você, se elas forem decadentes, elas vão ser a sua fraqueza. Isso não é nem uma coisa da minha cabeça. Isso é um fato. Só que esse tipo de pessoa, ela tem um modus operandi muito engraçado, que elas vivem através da lealdade do passado, que é uma coisa que me incomoda profundamente quando eu vejo alguém fazendo isso. Porque, por exemplo, vamos supor que eu adicionasse esse cara no WhatsApp. Eu adicionei no WhatsApp, começo a conversar com ele, ele fala, pô, lembra de quando a gente era novo, a gente fazia isso e aquilo, pô, tu tava lá quando meu pai tava ferrado. Ele vai começando a alimentar o teu ego. E quem gosta muito de ter o ego inflado,
gosta daquela vaidade de ter uma pessoa te colocando como Deus, porque esses caras, esse tipo de pessoa te coloca como Deus. Então ele fala que você era foda, que você era melhor, que era isso e aquilo. Ele começa a inflar o seu ego falando de coisas do passado pra você baixar a guarda. Só que você não deve lealdade a ninguém, cara. Você não deve lealdade a ninguém de uma forma, digamos assim, atrasada. Então, por exemplo, às vezes aparece um cara, e eu acho que ele até falou sobre isso, uma vez eu estava conversando com um Uber, aí ele tava reclamando de que ele comia mulher na pista e ele não podia comer, né? Ele queria os cacos de vidro dele, e ele não estava sentindo muito bem no relacionamento com a mulher dele. Aí ele estava muito nessa visão da lealdade do passado, né? Ele falou assim, e em um certo grau, eu não sei como é a vida dele, então não posso ponderar, né? Não sei o que o cara passou, mas ele deu o seguinte exemplo. Ele falou, cara, quando eu tava fudido, eu tava com essa mulher pegando ela, tava só ficando com ela, com a esposa dele, né? Ele tinha um outro caco de vidro. O pessoal perguntou o que é caco de vidro, né? Caco de vidro é um amante, uma mulher da pista, uma rata que você tá comendo, que você tem ali por fora só por loucura mesmo, por sexo ou por ego, esse tipo de coisa. Caco de vidro é isso, tá? Pra quem tava perguntando no último vídeo aí. Então esse cara tinha um caco de vidro e tinha essa mulher que ele tava ali pensando se ele ia namorar ou não. Aí quando ele se fudeu, que ele ficou acamado, ficou em hospital, essa mulher, essa digamos assim, essa principal, ela ficou com ele no hospital, ela cuidou dele, quando ele voltou do hospital ela ficou ali com ele. Aí ele viu aquilo como uma coisa muito foda, casou com a mulher e tá com a mulher até hoje, né? E ele falando isso pra mim, ele falou, cara, o relacionamento não tá muito bom, mas eu dou muito valor ao que ela fez no passado. Ok, concordo, é muito legal e realmente ela mostrou ali ter um companheirismo com o cara. Só que não é porque uma pessoa fez alguma coisa benéfica pra você no passado que durante toda a sua vida você deve ali meio que uma lealdade a ela. Não existe isso, entendeu? Eu vejo assim que você vai ter uma amizade, você vai ter um relacionamento, você vai ter um companheirismo com qualquer tipo de pessoa. É uma coisa que vai se renovando, é um contrato ali que, sei lá, vamos supor que dure 6 meses. Então 6 meses ali de relacionamento com a mulher fez tudo de boa, você renova mais 6 meses. E aí ficou tudo de boa, você renova mais 6 meses. Aí quando você for renovar na 10ª vez, ela fez uma merda e fala, não, mas os últimos 9 contratos lá que a gente estava renovando, ela fez tudo certinho, então vou passar por cima. Cara, cada um faz o que quiser, né? Mas eu não penso muito assim, não. Até porque, sei lá, você tá com a mulher 10 anos e durante 10 anos foi tranquilo. Foi maravilhoso o relacionamento, tudo perfeito. Aí tu pegou ela, mano, tomando só no botão, só na olhota, ouvinte. Só na olhota. Quando tu abriu o portão de casa, tu já escutava aquele... saindo de casa, tu achou que ela tá até morrendo, tendo infarto. Aí tu chega lá, mano, tá teu vizinho botando só na olhota dela. Aí tu vai olhar assim e falar, porra, mano, mas os últimos 9 anos tava redondinho, vou perdoar? Aí vai de você, né, parceiro? Aí vai de você, né? Cada um faz o que quiser. Mas eles sempre têm essa noção. O que eles fazem? Primeiro eles te colocam no pedestal, eles fazem você se sentir especial e depois te cobram uma lealdade de anos atrás que você, às vezes, não, tipo assim, você nem de fato teve um relacionamento de lealdade com aquela pessoa, só ajudou ela no momento de fragilidade porque você podia, porque não ia te fazer diferença alguma, e na cabeça dela vocês têm uma relação de lealdade, fraternidade, coisa do tipo. Mas isso não é verdade. E para vocês terem noção como isso é muito estranho, teve uma situação em 2013. Quem é do Rio de Janeiro vai saber. Tava na época 2013 a 2014, mas eu lembro que isso aconteceu em 2013, se eu não estou enganado. Quem lembra da época da Cone Crew, essas merdas de reggae que tinha na época? E tinha uma parada no Recreio dos Bandeirantes, no Recreio na Alvorada, agora não lembro, acho que é na Alvorada. Tinha uma parada chamada Reggae da Reserva, na Praia da Reserva, no Rio de Janeiro. Em 2013, isso. Aí eu tinha marcado um luauzinho perto desse reggae com alguns amigos e encontrei uns amigos de infância lá também. Só que quando eu encontrei esses amigos de infância, irmão, eu estava mamado. Tanto é que eu tinha bebido tanto esse dia que eu fiquei sentado vendo um cara entrar em surto por conta de loló no meio da rua. Tipo assim, o que vocês não conhecem, vocês não vão saber, né? Mas na Praia da Reserva era tudo escuro, não tinha iluminação nenhuma.
E era tipo uma estrada assim, que do lado você tinha areia, o mar e tudo mais. Aí você tinha estrada no meio e do outro lado você tinha como se fosse um local assim meio que pantanoso assim, passando um rio com muitas árvores assim, e era um local que só tinha basicamente a estrada, um monte de mato e a praia do outro lado. Então não tinha nada, era tudo escuro, um breu do cacete. Eu tava tão bêbado que eu parei, eu fiquei bebendo sentado, vendo um cara em surto por conta de loló no meio da rua, sem camisa, gritando e brigando basicamente com o vento. Pra tu ver como eu tava tão mamado esse dia de cachaça nos cornos, que eu fiquei rindo com isso aí, fiquei ali marolando. Aí nesse dia encontrei alguns amigos de infância. E aí, esse amigo de infância, os dois eram bem viciados. Um basicamente já tava no nível de cracudo já. O outro tava tipo, ficava intercalando entre maconha e cocaína. Aí eles sentaram comigo ali enquanto eu tava rindo. Aí ficaram falando comigo: aí, qual é a epifania? Vai dar um 2? Eu falei: pô, não uso não, cara, tu sabe que eu não uso. Aí o outro chegou: não, mas tem outro bagulho aqui também. Aí eles tinham uma mania, eu não sei nem se isso dá onda, cara. Vocês viciados aqui do canal podem me falar isso. Ele fazia um baseado botando pó dentro do baseado. Dizia ele que isso dava uma onda. Aí ele começou a usar isso. Aí o que acontece? O viciado em cocaína, ele tem que criar outros viciados, né? Pra ele ter um ecossistema de viciados para quando ele quiser cheirar e não tiver dinheiro, alguém tem para poder fortalecer ele. Aí eu sentado, eles sabiam que eu tava muito doido esse dia, mas eu estou doido, mas eu estou lúcido, né? Não tô maluco. Aí eu tô sentado ali rindo, aí os dois sentaram um pouquinho, tipo assim, uns 2 metros de distância. Aí o que já era mais cracudo tava falando: não, cara, ele não usa não, cara, ele não gosta de usar não. Aí o que só fumava e cheirava, que não chegava a usar drogas mais pesadas, ele virou e falou assim: não, porra, mas a gente tem que viciar a epifania, porra. Aí vai ter mais gente que não sei o que. Tem que oferecer, tem que dar cocaína pra ele, porra. Se a gente chegar ali, pô, mostra o pino pra ele. E o outro maluco já receoso falou: não, deixa disso. Aí eu fiquei escutando aquela porra. Cara, eu despertei na hora da bebida, cara. Eu voltei ao normal e falei: olha esse filho da puta, cara. Ele acha que eu sou tão imundo igual a ele, ao ponto que eu vou virar um viciado em cocaína. Porque ele quer. Então esses caras tinham essa noção, né? Aí daí você vê. Aí passou anos, né? Quando eu tava saindo do Brasil, esse cara tava conversando comigo e tava tendo um aniversário dele. Tá falando: não, cara, eu quero você lá. Você sempre foi meu amigo. Mesmo papo merda, né? Mesmo papo merda. Só que ele tava fazendo o aniversário dele com uma rescisão de trabalho que ele teve, que ele tava com dinheiro da rescisão. Mas, obviamente, né, o dia já tava acabando, ele ia fazer aquela festa dele lá. E ele queria todos os amigos perto. Mas eu te pergunto, um cara que queria te viciar em cocaína é seu amigo? Não. Mas ali naquela situação, o que ele queria fazer? Não, cara, você sempre foi um cara maravilhoso. Sempre foi gente boa. Sempre gostei de você. É isso e aquilo. Vai lá pra minha festa. Vamos lá. Relembrar os velhos tempos. Lembra quando a gente fez isso e aquilo? Aí começa aquele papo da época de baile, né? Fala: não, pô, eu ia pro baile, eu arrumava confusão, tu sempre me tirava, que não sei o que, tu é amigo no meu peito. E começa com aquele papinho, né? Começa sempre com esse papinho. Então, esse tipo de cara geralmente tá na decadência, ele sempre busca de alguma forma tentar te captar ou para te parasitar. Geralmente esses caras são parasitas, né? Ou pra te usar de absorvente emocional, ficar falando as merdas dele. Mas, cara, é extremamente danoso, cara. É extremamente danoso você ter essas pessoas até perto. Porque imagine só. Imagina eu chegar pra esse cara e falar pra ele: pô, cara, o que tu acha da ideia de ir pra Austrália? Acha da ideia de fazer isso e aquilo? Ele fala: pô, Austrália? Pô, sair do Brasil? Que sair do Brasil o quê, pô? O Brasil é maravilhoso.
porque não sei o que, a vida do cara é uma merda. Ah, é maravilhoso, tudo bem, tá tudo certo. Então é o tipo de pessoa que te puxa pra baixo, sabe qual é? Te puxa pra baixo. Ela pode te trair a qualquer momento, ela vai te puxar pra baixo a qualquer momento, emocionalmente, psicologicamente, e são totalmente parasitas sociais e emocionais, né? É sempre aquela coisa, me ajuda só com isso, você esqueceu dos amigos da antiga, do pessoal da antiga, o pessoal que era fechamento, agora que você cresceu você se acha melhor, então sempre vem com essa parada de tentar te sugar e usando do teu emocional, de sua fraqueza do passado pra tentar te coagir ao ambiente dele, né, cara? É uma merda, cara, é literalmente uma merda. Só que muito cara não consegue cortar isso, cara. Não consegue fazer esse corte umbilical, né? O cara fica muito preso a esse tipo de coisas. Até porque ele tem aquelas memórias do passado. Talvez a vida dele não esteja muito boa, também, em muitos dos casos. O ciclo de amizades dele. O cara às vezes se sente carente porque ele perdeu uma namorada, perdeu um familiar. Eu sempre falo que quando o cara ele tá numa situação de vida onde ele tomou um baque, a última coisa que ele tem que fazer... Eu sei que é muito difícil, cara. Eu sei que eu tô falando aqui é muito difícil. Vocês provavelmente nunca vão conseguir fazer isso, algum de vocês. Tomou uma porrada, cara. Não fale pros seus amigos, cara. Não peça opinião dos seus amigos, cara. Não tente ver um outro lado, porque provavelmente vai vir uma opinião merda, cara. E se você abraçar a opinião merda... Porque às vezes o amigo ele fala uma opinião merda não porque ele é um filho da puta. Às vezes o cara só é burro. Porque, por exemplo, você acabou de terminar com a sua namorada de 7 anos. A mulher que você tinha com a mulher da sua vida. O cara vira pra você e fala: pega aquela fulana, aquela piranha lá na maneira. Aí tu tá emocionalmente frágil. Aí a piranha vai dar 2 sentadas, tu vai gozar dentro com 2 sentadas. A mulher fala que teu pau é enorme, teu pau é de 11 centímetros. Tu vai se apaixonar, vai entrar no relacionamento com a maior piranha do bairro. Entendeu? Então, é foda, parceiro. É extremamente foda. Se você escutar uma opinião merda, muito provavelmente você vai seguir essa opinião merda porque você está fragilizado. E esses tipos de parasitas sociais sempre aparecem muito ferozmente nessa hora, porque eles veem a sua fraqueza, né? Mas por que eu falo isso, cara? Terminando aqui sobre o Filho da Luz. Obviamente neguei, prontamente neguei, cortei, falei pra minha mãe cortar qualquer tipo de ideia disso. E pra mim foi muito fácil cortar, cara, porque eu já tive um momento onde, tipo assim, que eu tava baqueado, tava fraco, mentalmente fraco, e eu fiz uma merda de deixar... Não é que a pessoa que entrou na minha vida, ela necessariamente entrou pra me fuder, mas era uma pessoa que era parecido, não exatamente, mas era parecido com o Filho da Luz. Só que, em vez de me fuder, essa pessoa, ela queria me botar numa redoma, junto com ela, pros dois ali ficarem um odiando a realidade, assim, minha realidade é uma merda, tua realidade é uma merda também. E ficar sabe naquele ciclo de ódio, remoendo aquelas coisas que estão dando errado, e não procurar uma rota de fuga, mas sim ficar os dois abraçados ali, chorando enquanto o barco tá afundando. Isso é muito perigoso, cara. Por isso que quando aconteceu esse caso do Filho da Luz, eu olhei assim e falei, cara, eu tenho que cortar isso aqui já, para não ter nem contato, até porque quando eu fizer uma visita a meus pais no Brasil, esse cara vai estar lá, eu vou ver esse cara provavelmente. Então, já é bom cortar daqui para ele nem pensar em cogitar esse tipo de coisa, até porque vai que quando eu estiver de férias no Brasil, esteja num momento de fragilidade e ele consiga acessar alguma memória afetiva e consiga me fuder, entendeu? Então, eu sei que eu tô sendo um pouco muito duro com essa situação, mas às vezes a gente tem que ser o mais frio e pragmático possível, né, cara? Vale a pena? Vale. Não vale a pena? Não vale a pena. E eu não vou contar nunca esse caso aqui eu nunca vou contar no canal, obviamente. Esse caso aqui eu nunca vou contar. Mas quando eu dei esse mole de deixar uma pessoa desse tipo entrar na minha vida, cara, quando eu lembro assim, eu olho no passado eu fico lembrando as coisas assim que
a pessoa tinha o Epifania na mão. Na mão, cara, na mão. Era como se eu fosse literalmente um escravo daquela pessoa. E você olha assim, você olha a fragilidade que qualquer ser humano pode estar. Por isso que eu sempre falo, cara, eu não sou perfeito, não sou exemplo, não sou arauto de porra nenhuma, não. Mas você vê a fragilidade que você pode estar na vida e a pessoa pode controlar a sua vida, que chega a ser pavoroso, cara. Chega a ser pavoroso. Às vezes você acha que você está totalmente no controle, mas quando você vê uma coisinha sai um pouquinho do prumo e você perder o controle, o carro capotar e você ficar totalmente à mercê de uma outra pessoa, de um ambiente social, de qualquer coisa desse tipo. E você perde a noção da realidade, né, cara? E esse sentimento, eu particularmente, eu nunca mais quero ter na minha vida. Só de lembrar, só de pensar que lembrar pra falar pra vocês aqui de uma forma velada, já me dá calafrios, cara. Se aquela pessoa tivesse o mínimo de maldade, como outras pessoas que eu já vi na minha vida tem, e ela executasse, sei lá, 20% do que outras pessoas já tentaram executar e eu podei, cara, provavelmente eu nem estaria aqui, cara. Provavelmente eu nem estaria aqui, vocês nem conheceriam Epifania Disruptiva. É simplesmente brutal como o parasita, ele entra, ele não só se alimenta, não só usa o hospedeiro, mas ele toma total controle, cara. É simplesmente, caralho, é assustador.